Esta é uma história fictícia sobre uma tartaruga chamada Nina, que após ser capturada por pescadores ilegais precisa desesperadamente voltar para a praia onde nasceu. Nessa aventura, Nina conhece Victor, um fiscal de meio ambiente, e Joaquim, um pescador. Ambos serão importantes aliados na jornada de Nina. A história nos conduz a uma reflexão sobre legado, sobre a continuidade da vida mesmo diante de um mundo imperfeito, e que mesmo quando tudo parece perdido, Deus tem um plano maior. Não esqueça de clicar no like e de se inscrever no canal. A nossa história começa assim. Era uma noite de tempestade em alto mar. As ondas agitadas batiam contra o casco de um pequeno barco pesqueiro que balançava de um lado para o outro como se a natureza quisesse engoli-lo. Um trovão rugia ao longe, iluminando brevemente o oceano escuro. Dentro da embarcação, 3 homens trabalhavam apressados, suas vozes abafadas pela chuva incessante. Temos que ser rápidos. A guarda costeira pode estar por perto, resmungou um deles enquanto puxava uma rede de pesca grande e pesada para dentro do barco. Quando a rede emergiu, trouxe consigo o que eles esperavam. Uma tartaruga marinha adulta, de casco brilhante e olhos assustados. Era Nina, uma tartaruga verde que não sabia que sua noite tranquila havia se transformado no início de uma jornada cheia de sofrimento. Nina lutava contra as cordas que envolviam suas nadadeiras. Ela tentava subir à superfície para respirar, mas o peso da rede a puxava para baixo. Seus movimentos eram frenéticos, suas forças diminuindo a cada segundo. Finalmente, exausta, ela parou de se debater, suas pequenas bolhas de ar subindo à superfície como um grito silencioso de socorro. Foi quando ela desmaiou. "Essa aqui vai render um bom dinheiro", disse um dos homens, com um sorriso satisfeito, enquanto puxava Nina para o convés do barco. "Os compradores adoram tartarugas grandes como esta. Vai direto para o aquário na Tailândia." Outro homem com barba desgrenhada e olhar frio verificou os outros animais capturados na rede. Peixes exóticos, polvos e até pequenos tubarões. "O mercado está forte. Tudo o que tiramos do mar tem valor, se o fiscal ambiental não interferir." Nina estava imóvel, seu corpo molhado refletindo os relâmpagos. Mas dentro dela algo maior que o medo começava a despertar. Era seu instinto, o chamado profundo que dizia que ela precisava viver, que precisava voltar para casa. Nina nasceu para cruzar oceanos, mas foi capturada pela ganância humana. Ainda assim, ela jamais abandonaria o propósito que o Criador lhe deu, retornar ao lugar onde sua vida começou. Capítulo 1. Antes de ser capturada, Nina vivia em um paraíso. Sua praia natal era uma faixa de areia dourada, cercada por coqueiros e banhada pelas águas cristalinas de um arquipélago remoto. Foi ali, anos atrás, que Nina havia emergido de um ovo enterrado na areia quente, junto com dezenas de irmãos e irmãs. As primeiras cenas da vida de Nina foram uma corrida desesperada para o mar, enquanto gaivotas mergulhavam do céu e caranguejos famintos rastejavam pela areia. Contra todas as probabilidades, alcançou o oceano e começou sua jornada pequena e indefesa. O mar se tornou seu lar, e durante anos ela cresceu alimentando-se de algas e águas vivas, aprendendo a navegar pelas correntes marítimas que a guiariam de volta à sua praia natal. Assim como todo ser criado por Deus, Nina tinha um propósito: viver a sua vida de forma livre, enfrentando desafios, conhecendo outras criaturas e em algum momento retornar ao lugar onde nasceu para dar início à próxima geração. Mas o mundo ao seu redor estava mudando. A vida de Nina, antes tão livre, começou a ser impactada pelas ações humanas. Redes de pesca abandonadas se tornaram armadilhas mortais. Fragmentos de plástico flutuavam no oceano, confundindo-se com alimentos. Apesar de tudo, Nina seguia seu instinto, como se fosse guiada por uma força maior. Longe dali encontramos Victor, um fiscal de meio ambiente dedicado e apaixonado por sua missão. Victor trabalhava em uma pequena base costeira, investigando denúncias de tráfico de animais marinhos. Ele sabia que redes internacionais de exploração estavam retirando espécies inteiras do oceano, mas enfrentava resistência constante. A corrupção local e a falta de recursos dificultavam seu trabalho.
Os caminhos de Victor e Nina iriam se cruzar, mas eles ainda não sabiam disso. Em uma conversa com sua colega, Carla, Victor desabafava. Às vezes me pergunto se estamos realmente fazendo diferença. Os traficantes estão sempre um passo à frente. Eles tratam os animais como mercadorias, mas isso é a criação de Deus. Eles não entendem que tudo aqui tem um propósito. Carla colocou a mão no ombro dele. Essa é a nossa missão, Victor. Precisamos acreditar que mesmo que salvemos apenas um animal, já fizemos a diferença. Victor olhou para o horizonte, as ondas quebrando contra as rochas. Eu só espero que Deus nos mostre o caminho, porque por enquanto parece que estamos lutando sozinhos. Capítulo 2. O pequeno barco pesqueiro ancorou em uma baía remota, onde um grupo de homens aguardava na escuridão. Caminhões estacionados perto da praia tinham suas caçambas cobertas com lonas, prontos para carregar a mercadoria. Era um esquema bem organizado. Pescadores capturavam os animais no mar, intermediários transportavam para centros de tráfico clandestino e dali as espécies eram enviadas para mercados internacionais. Tartarugas como Nina tinham um alto valor nesse mercado, seja para aquários exóticos, seja para a fabricação de produtos ilegais, como ornamentos feitos com seus cascos. Nina estava confinada em um tanque improvisado, com as nadadeiras amarradas por uma corda áspera que machucava sua pele. Ela tentava se mover, mas o espaço era apertado e o nível de água era baixo. O tanque não permitia que ela chegasse à superfície para respirar com facilidade. A cada tentativa frustrada, Nina afundava, seus pulmões clamando por ar. Era como se cada segundo naquele cativeiro fosse uma luta silenciosa pela vida. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que precisava resistir. Essa tartaruga é valiosa, disse um dos homens, chutando o tanque de plástico e fazendo a água balançar. Os compradores vão pagar o triplo por ela. Um animal saudável como esse é um luxo. Enquanto Nina sofria no cativeiro, Victor estava em sua base, revisando relatórios de pesca ilegal. Ele havia recebido informações de um informante anônimo sobre um carregamento de animais marinhos prestes a ser enviado do país. As descrições incluíam tartarugas marinhas, raias e outros pequenos animais. Carla, temos algo grande aqui, disse ele apontando para o mapa na parede. Se as informações estiverem certas, o transporte vai partir dessa região costeira. Precisamos agir rápido. Carla analisou os documentos. Isso parece uma operação organizada. Precisamos de reforços, e você sabe que nosso pedido de apoio pode demorar semanas para ser aprovado. Victor respirou fundo, passando as mãos pelo cabelo. Se esperarmos semanas, esses animais estarão a milhares de quilômetros daqui, longe do nosso alcance. Não podemos deixar isso acontecer. Ele pegou seu rádio e entrou em contato com um pequeno grupo de fiscais aliados. Precisamos de um plano e, acima de tudo, precisamos de fé. Enquanto isso, Nina e outros animais capturados eram colocados em caixas de madeira para o transporte. Era madrugada quando os traficantes começaram a carregar o caminhão. Nina sentia seu corpo enfraquecendo a cada momento. O ar que conseguia era pouco e seus movimentos estavam limitados. Mas mesmo em sua fraqueza, ela tentava se mover. Sua nadadeira raspando contra a lateral da caixa, como se estivesse tentando cavar uma saída. No caminho para o porto, o inesperado aconteceu. Uma barreira policial foi montada na estrada, forçando o caminhão a parar. Os fiscais de meio ambiente, liderados por Victor, estavam prontos para interceptar o transporte. Com lanternas potentes e coletes que brilhavam na escuridão, eles se aproximaram do veículo. "Saia do caminhão!" gritou Victor, sua voz firme. "Sabemos que este é um carregamento ilegal de animais protegidos." Os motoristas tentaram fugir, mas foram detidos rapidamente. Ao abrir a caçamba do caminhão, Victor e sua equipe se depararam com uma visão desoladora. Dezenas de caixas com animais em estado crítico. Peixes respiravam com dificuldade em tanques sujos. Raias estavam enroladas em plásticos e tartarugas, incluindo Nina, estavam empilhadas em caixas apertadas. Victor ergueu uma lanterna e viu Nina pela primeira vez. Seus olhos cansados e seu casco riscado contavam uma história de sofrimento, mas também de resistência.
Essa aqui ainda está viva, disse ele, abaixando-se para examinar Nina. Precisamos tirá-la daqui imediatamente. Mas antes que pudessem começar o resgate, tiros ecoaram pela noite. Um dos traficantes que havia escapado estava tentando impedir a operação. No caos que se seguiu, um dos ajudantes de Victor acidentalmente deixou uma das caixas cair. E Nina, ainda amarrada, deslizou para fora, indo parar em uma vala cheia de lama ao lado da estrada. Desorientada, Nina começou a se mover instintivamente, usando suas últimas forças para se arrastar para longe do barulho e das luzes. Ela não sabia onde estava indo, mas sabia que precisava continuar. Victor tentou correr atrás dela, mas foi interrompido por um dos traficantes que se aproximava. Enquanto isso, Nina desaparecia na escuridão. Horas depois, com os traficantes capturados e os outros animais resgatados, Victor se ajoelhou no chão frustrado. Ela escapou, murmurou, olhando para a vala vazia. Eu devia ter conseguido salvá-la. Carla se aproximou colocando a mão em seu ombro. Victor, fizemos tudo o que podíamos. Talvez ela tenha encontrado um caminho. Deus tem planos para todas as suas criaturas, mesmo quando não podemos vê-los. Victor suspirou olhando para o horizonte. No fundo, ele queria acreditar que Nina ainda tinha uma chance. Capítulo 3. Nina agora estava sozinha. A vala onde havia caído era conectada a um pequeno rio, que eventualmente a levou de volta ao oceano. Mas o mar, que antes era seu lar, agora parecia um lugar estranho e hostil. Ela estava longe de sua praia natal, talvez a muitos quilômetros de distância. Seu corpo estava fraco, mas o chamado instintivo dentro dela permanecia forte. Ela sabia que precisava voltar. Guiada por correntes marítimas, Nina começou sua jornada. Pelo caminho, enfrentou desafios quase intransponíveis. Uma tempestade a lançou contra recifes de corais, ferindo seu casco. Redes de pesca abandonadas se tornaram armadilhas mortais, e em um momento crítico, Nina ficou presa em uma dessas redes, incapaz de subir à superfície para respirar. Sua visão começou a escurecer, mas uma corrente marítima repentina a libertou, como se fosse a mão invisível do Criador. Enquanto isso, Victor continuava investigando o esquema de tráfico. Ele descobriu que Nina era apenas uma das muitas vítimas de um mercado global que lucrava muito dinheiro às custas da vida selvagem. Ele sabia que sua missão estava longe de terminar. A vastidão do oceano se estendia como um deserto azul sem fim. Nina, ferida e exausta, deslizava lentamente pelas correntes marítimas, cada movimento de suas nadadeiras carregando o peso de uma jornada impossível. Apesar de sua fragilidade, o instinto dentro dela era como uma chama que não se apagava, um chamado que dizia: continue, não desista, volte para casa. Os dias passavam em uma monotonia de desafios. Nina enfrentava a fome, pois as águas onde estava agora eram escuras e estéreis, poluídas e repletas de pedaços de plástico que flutuavam como armadilhas invisíveis. Em um momento desesperador, ela abocanhou algo que parecia ser uma água viva, mas era um saco plástico transparente. O objeto ficou preso em sua boca e cobrindo suas narinas, impedindo-a de respirar. Ela lutou, batendo as nadadeiras contra a água, até que um golpe de sorte, ou talvez uma intervenção divina, a libertou, e o saco foi arrastado por uma corrente. Naquela noite, o céu estava carregado de nuvens pesadas. Uma tempestade começava a se formar no horizonte, iluminando o céu com relâmpagos que pareciam tocar o mar. Nina nadava contra a corrente, sua energia diminuindo a cada instante. As ondas começaram a crescer, tornando-se muralhas de água, que a jogavam de um lado para o outro, como uma folha seca ao vento. Ela foi arremessada contra um recife de corais, que deixou um grande arranhão em seu casco. A dor era intensa, mas o instinto de sobrevivência a fez continuar. Porém, em meio à violência da tempestade, algo mais perigoso aconteceu. Uma rede de pesca abandonada estava presa ao recife e Nina ficou entrelaçada nela. Presas pela rede, suas nadadeiras não conseguiam se mover. Cada vez que ela tentava subir para respirar, a rede a puxava de volta, como se quisesse arrastá-la para o fundo. Nina lutava com todas as forças, mas a tempestade e a rede eram implacáveis. Enquanto isso,
Os relâmpagos iluminavam brevemente a noite. Um observador veria o rosto de Nina com seus olhos grandes, refletindo o desespero. No fundo do seu ser, havia uma sensação de que aquele poderia ser seu fim. Sua visão começou a escurecer e seu corpo estava parando de lutar. Mas então, em um último momento de consciência, algo a fez lembrar da praia onde nasceu, do calor da areia, do cheiro do mar e da promessa gravada em seu coração desde o início de sua vida. Ela precisava voltar. Nesse instante, uma corrente marítima forte passou pelo recife, sacudindo a rede e a soltando da pedra. Nina foi puxada pela corrente como se fosse carregada por uma mão invisível, emergindo à superfície com um impulso desesperado. Ela respirou com força, enchendo seus pulmões e sentindo a vida retornar ao seu corpo. Após a tempestade, Nina foi levada pelas correntes até uma área costeira habitada. Ali, pescadores locais costumavam sair ao amanhecer para trabalhar. Um homem idoso chamado Joaquim estava em sua canoa, observando o mar calmo após a tormenta. Ele era um pescador humilde, mas diferente daqueles que viam os animais como mercadoria. Joaquim tinha um profundo respeito pela criação de Deus. Ao longe, ele avistou algo flutuando na água, um casco brilhante que refletia os primeiros raios do sol. "É uma tartaruga", murmurou, remando rapidamente em sua direção. Joaquim encontrou Nina flutuando, ainda fraca, mas viva. Ele percebeu os arranhões em seu casco e as marcas de rede em suas nadadeiras. "Pobre criatura, o que fizeram com você?", disse ele, com um tom de tristeza em sua voz. Gentilmente, Joaquim ergueu Nina para dentro de sua canoa e a levou até sua pequena vila. Lá, ele a colocou em um tanque improvisado com água limpa, cuidando de suas feridas e alimentando-a com algas frescas. Apesar de sua idade avançada e poucos recursos, Joaquim sentia que era sua responsabilidade ajudar aquele ser vulnerável. Enquanto Nina se recuperava, Joaquim refletia sobre sua própria vida. Ele havia perdido a esposa anos atrás e vivia sozinho, sentindo-se desconectado do mundo. Mas ao cuidar de Nina, sentiu algo novo, um propósito renovado. Após alguns dias, Nina estava forte o suficiente para voltar ao mar. Joaquim a levou até a beira da água, ajoelhando-se na areia, para observá-la. "Você me ensinou algo, pequena. Deus nos dá sinais através de sua criação. Eu achava que minha vida tinha perdido o rumo, mas agora sei que cada ser tem um propósito, e o meu era ajudar você." Ele empurrou Nina suavemente para o mar e ela começou a nadar, parando brevemente para olhar para trás. Seus olhos encontraram os de Joaquim por um instante, como se agradecessem silenciosamente. Joaquim sorriu com lágrimas nos olhos. "Vá, menina, volte para casa." Nina desapareceu entre as ondas, com suas forças renovadas e seu propósito mais claro do que nunca. Agora, Nina estava a centenas de quilômetros de sua praia natal. Apesar de todos os desafios que enfrentou, seu espírito permanecia inabalável. Ela seguia o brilho das estrelas à noite e as correntes marítimas durante o dia, guiada por algo maior do que ela mesma. No caminho, ela ainda passou por áreas cheias de poluição, onde grandes ilhas de plástico flutuavam na superfície. Ela precisou desviar de barcos pesqueiros e predadores naturais, mas cada dificuldade parecia fortalecer sua determinação. Finalmente, após semanas, Nina começou a sentir algo familiar na água. O cheiro, a temperatura, as correntes. Ela estava perto de casa. Seu coração batia mais rápido, como se soubesse que a promessa estava prestes a ser cumprida. O mar se abriu em uma enseada e ali estava ela, a praia onde tudo começou. Era o mesmo lugar onde Nina nasceu, mas agora parecia diferente. Havia lixo espalhado pela areia e as marcas de pegadas cobriam o local. Mesmo assim, Nina avançou. Ela se arrastou pela areia quente, ignorando o cansaço, até encontrar o local perfeito para cavar seu ninho. Ali, com toda a força que lhe restava, ela começou a escavar a areia. Capítulo 4. A lua cheia iluminava a praia deserta, lançando um brilho prateado sobre as ondas que quebravam suavemente contra a areia. Era o mesmo cenário que Nina havia visto pela última vez ao deixar aquele lugar, décadas atrás. Mas, agora,
Ela não era mais a pequena tartaruguinha correndo em direção ao mar. Ela era uma sobrevivente, uma guerreira que havia atravessado quilômetros para cumprir o propósito que o Criador colocara em seu coração. Nina avançava lentamente pela areia, suas nadadeiras deixando marcas profundas, que eram apagadas pelas ondas logo atrás. O cheiro familiar da terra quente e o som das cigarras misturavam-se com o barulho do oceano, trazendo uma sensação de paz após tantos dias de luta. Ela encontrou um local acima da linha da maré e começou a cavar, sua nadadeira traseira levantando pequenos montes de areia com movimentos firmes e repetitivos. Cada golpe era como uma prece, um ato de fé que simbolizava a continuidade da vida. Quando o buraco estava pronto, Nina começou a depositar seus ovos, dezenas deles, pequenos e frágeis, mas cheios de vida e potencial. Ao final, ela cobriu cuidadosamente o ninho com areia, garantindo que ficasse protegido. Era o cumprimento do ciclo da vida, um gesto que parecia simples, mas carregava séculos de sabedoria instintiva. Ao terminar, Nina descansou por alguns minutos olhando para o horizonte, como se estivesse agradecendo a força que a trouxe até ali. Mesmo em um mundo cheio de adversidades, ela cumprira seu propósito. Na mesma noite, não muito longe dali, Victor estava em uma operação de monitoramento na região costeira. Após a captura dos traficantes semanas atrás, ele havia intensificado suas patrulhas, dedicando-se ainda mais à proteção da fauna marinha. Para ele, cada tartaruga que salvava, cada ninho que protegia, era como um ato de reconciliação com a criação divina. Victor havia pensado em Nina muitas vezes desde aquela noite na estrada. Ele se perguntava se ela ainda estaria viva, se havia conseguido encontrar um caminho seguro. Embora nunca tivesse visto um final para aquela história, ele sentia no fundo de seu coração que Deus estava cuidando dela. Enquanto caminhava pela areia com uma lanterna, Victor percebeu algo incomum. Eram pegadas grandes e profundas, levando do mar até um ponto mais elevado da praia. Ele seguiu o rastro com cuidado, sua respiração acelerando a cada passo. Quando finalmente encontrou o ninho, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela conseguiu, murmurou, ajoelhando-se diante do pequeno monte de areia. Você voltou. Victor reconheceu Nina pelo seu casco. Viu as marcas antigas e as novas. Ele ficou ali por alguns minutos em silêncio, absorvendo o momento. Ele se lembrou das palavras de Carla. Deus tem planos para todas as suas criaturas, mesmo quando não podemos vê-los. Aquilo era a prova viva de que, mesmo em meio a um mundo quebrado, a esperança e o propósito ainda eram possíveis. No vilarejo costeiro onde Nina havia sido cuidada, Joaquim estava sentado em frente à sua pequena cabana, observando as estrelas. Desde que tinha encontrado Nina, ele sentia que sua vida havia mudado. Ela lhe dera um propósito, uma razão para acreditar que mesmo nas coisas pequenas havia uma conexão divina. Naquela noite, depois de muito tempo, Joaquim orou. Ele agradeceu a Deus por tê-lo usado para ajudar uma de suas criaturas e pediu por sabedoria para continuar cuidando do mundo ao seu redor. Ele entendia que cada ato de bondade, por menor que fosse, era uma forma de honrar a criação. Se uma tartaruga pode cruzar oceanos para cumprir seu propósito, o que nós, com toda a nossa inteligência, podemos fazer pelo mundo que Deus nos deu? Ele murmurou para si mesmo, antes de pegar um pedaço de papel e começar a escrever. Joaquim decidiu compartilhar sua história com os pescadores da vila, incentivando-os a abandonarem práticas destrutivas e a se unirem para proteger o oceano. Dias depois, dentro do ninho que Nina havia feito, pequenas rachaduras começaram a aparecer nos ovos. Era o início de uma nova geração. Filhotes de tartaruga começaram a emergir, um por um, pequenos e frágeis, mas cheios de determinação. Victor estava monitorando o local naquela manhã e foi um dos primeiros a ver os filhotes. Ele ficou emocionado ao observar as pequenas tartarugas correrem em direção ao mar, repetindo o mesmo ciclo que Nina havia completado décadas atrás. Enquanto assistia ao espetáculo da vida, Victor percebeu algo. A jornada de Nina não era apenas sobre voltar para casa. Era sobre deixar um legado, sobre a continuidade da vida mesmo diante de um mundo imperfeito. Victor fez uma oração silenciosa,
agradecendo a Deus por permitir que ele fosse testemunha daquele momento. Ele prometeu continuar lutando pela proteção de cada vida, por menor que fosse, pois sabia que cada uma delas fazia parte de algo maior. Após colocar seus ovos, Nina voltou ao mar. Sua figura desapareceu entre as ondas, mas seu impacto permaneceu. Sua jornada tocou vidas, não apenas a de Victor e Joaquim, mas também a de todos aqueles que aprenderam com sua história. Nina mostrou que, com fé e determinação, é possível superar até os maiores desafios e cumprir o propósito que Deus nos deu. Capítulo 5. O sol começava a se pôr sobre a praia, tingindo o céu com tons de laranja e dourado. As ondas dançavam suavemente, apagando as últimas pegadas deixadas pelos filhotes de tartaruga que minutos antes haviam mergulhado no oceano. Pela primeira vez, era o início de suas próprias jornadas, cheias de incertezas, mas também de promessas. Victor permanecia na areia, observando o horizonte. Ele pensava em Nina, na incrível jornada que ela havia enfrentado, nos desafios que quase a fizeram desistir e no propósito que a levou a superar tudo. Para ele, Nina era mais do que apenas uma tartaruga. Ela era um símbolo de algo maior, uma prova de que a criação divina, mesmo nas suas menores formas, carregava lições profundas sobre perseverança e propósito. Ele fechou os olhos por um momento, permitindo que os sons do oceano preenchessem o silêncio. Então ele sussurrou uma oração. Senhor, obrigado por me permitir testemunhar a tua obra, por me mostrar que mesmo as tuas menores criaturas têm um papel importante neste mundo. Ajuda-me a continuar cuidando do que é teu e a ser um exemplo de fé e ação para aqueles ao meu redor. Enquanto Victor refletia, Joaquim também estava em sua vila reunido com outros pescadores. Ele segurava em mãos o pedaço de papel onde havia escrito sua história com Nina. Durante semanas, ele havia compartilhado o que viveu com a tartaruga, incentivando seus colegas a mudarem suas práticas. Ele não era um homem com grandes posses, mas acreditava que pequenas ações feitas com fé poderiam transformar o mundo ao seu redor. Deus colocou essa tartaruga em meu caminho para me ensinar algo, dizia ele para o grupo. Nós não somos donos do mar, somos guardiões dele. Cada rede que jogamos, cada lixo que descartamos, estamos ferindo algo que Deus criou com propósito, e ao fazer isso, estamos nos afastando dele. Do mar nós tiramos o nosso sustento e provisão. Quando cuidamos do mar, estamos cuidando de nós e das futuras gerações. Um silêncio tomou conta da sala. As palavras de Joaquim ressoavam nos corações dos pescadores, muitos dos quais haviam ignorado as consequências de suas ações por anos. Naquela noite, um por um, eles se comprometeram a abandonar práticas destrutivas e a buscar formas de viver em harmonia com o oceano. Nina, por sua vez, já havia desaparecido no oceano, seguindo sua vida de forma discreta, como todas as tartarugas fazem. Mas sua jornada deixou um impacto que ia além do que seus olhos poderiam ver. Ela havia inspirado Victor a continuar sua missão, tocado o coração de Joaquim e plantado sementes de mudança em uma vila inteira. Seus filhotes agora nadavam em direção ao desconhecido, guiados pelo mesmo instinto que um dia a levou de volta à sua praia natal. Entre eles talvez houvesse uma pequena tartaruga que anos depois também faria o caminho de volta, perpetuando o ciclo da vida. Nina era uma simples tartaruga, mas sua história provava que até as menores criaturas podem ser instrumentos de Deus para nos ensinar lições valiosas. Ela não sabia disso, mas sua jornada era um reflexo da nossa própria caminhada, cheia de desafios, reviravoltas e momentos de dúvida, mas sempre guiada por um propósito maior. A jornada de Nina foi mais do que apenas uma luta pela sobrevivência. Foi um lembrete de que mesmo quando tudo parece perdido, Deus tem um plano maior. Ele nos guia através das tempestades, das redes que nos prendem, e nos dá força para continuar. Assim como Nina encontrou o caminho de volta para casa, nós também podemos encontrar nosso propósito, se confiarmos e agirmos de acordo com sua vontade. Somos todos parte de algo maior, e cada pequena ação que fazemos, seja proteger uma vida, cuidar do meio ambiente ou ajudar alguém em necessidade,
faz parte desse plano divino. Não importa o quão pequena ou insignificante possa parecer nossa contribuição, ela tem o poder de transformar o mundo ao nosso redor. E assim como o mar devolveu Nina à sua praia natal, Deus sempre nos guiará de volta para onde pertencemos, se colocarmos nossa fé nele. Porque no final ele nunca nos abandona. Deus nos deu o mundo para cuidar. Que possamos agir com fé, esperança e amor, confiando sempre no plano que ele tem para cada um de nós. Esta história é mais do que apenas sobre uma tartaruga e sua jornada. Ela é uma metáfora da nossa própria luta diária para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. É um lembrete de que somos chamados a confiar em seu plano, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, e a agir com amor e responsabilidade em relação ao mundo que ele nos deu. Deixe nos comentários como você se sentiu ouvindo essa história e qual foi a sua reflexão sobre o assunto. Se inscreva no canal e veja também o vídeo recomendado que está aparecendo. Tenho certeza de que também irá inspirar você.